Deixo aqui minha solidariedade e respeito a todas as famílias. Quero agradecer a todos que tornaram essa obra realizável. Ao nosso governador Romeu Zema, toda a sua equipe, aos engenheiros, aos trabalhadores da obra, às lideranças locais que lutaram e destinaram esses recursos, especialmente a população de Papagaios e Pompéu, que sempre acreditou na união dessa força. Não posso deixar de lembrar, com muito respeito e saudade, do nosso saudoso e querido prefeito Mário Reis. Com sua visão e determinação e compromisso, ele lutou incansavelmente para que esse projeto se tornasse realidade. Esse asfalto leva a denominação de Cláudio Valadares Filgueiras, o qual cumprimento também meu vice-prefeito Antônio Vitor, filho do nosso saudoso Cláudio. Saúdo também a comunidade Pompéu Velho, que caminhou ao lado dele nessa luta. Governador, quando a gente é criança, a gente não lembra de muita coisa não, mas tem uma coisa que não me sai da memória. Quando eu era novo, ia no quarto dos meus pais, tinha duas fotos. Uma da minha família e uma do meu pai com o ex-governador, né, que não está mais que hoje, Newton Cardoso. E por que eu recordo disso? Porque todos os dias ia lá e essa foto estava lá. E como eu era muito novo, eu não entendi o porquê daquela foto, afinal eu nem conhecia ele. Mas hoje, como prefeito de Pequi, eu entendo bem o porquê do meu pai ter uma foto com o governador. Todo dia a gente via ela do lado da cabeceira. Quando ele estava governador, ele assaltou de Pará de Minas até a cidade de Papagaios. Até nos jornais da época colocaram que era um assalto do nada para o nada. E hoje a gente vê diferente. A gente vê que foi um assalto que interligaram as cidades, os povos, fez um desenvolvimento econômico muito grande, um desenvolvimento social e mais que isso, salvaram muitas vidas e isso é muito importante. E o que é o que eu quero dizer com isso, governador? Que eu me lembro disso, mas que minhas filhas, ao contrário do governador Newton Cardoso, elas vão lembrar do senhor. Que o senhor vai estar na minha prateleira lá também, devido a essas obras que o senhor está fazendo aqui de Papagaios a Pompéu. Já fez de Esmeraldas a São José da Varginha, e nós vamos pleitear, e se Deus quiser, né, uma terceira faixa ligando a Papagaios até Pará de Minas, está aí nosso prefeito Inácio Franco, para fazer ainda mais melhorias, desenvolvimento econômico e salvar mais vidas. Então, se Deus quiser, isso aí um dia vai sair do papel e a gente conta com o apoio do senhor. E para complementar aqui, a gente vê que o país hoje está dividido. Obrigado, governador. A gente vê muita disputa entre Bolsonaro, Lula, né, o radicalismo extremo, que não faz com que o país avance. Mais briga do que solução. E a gente entende que cada um defende seu lado, mas as brigas de famílias estão sendo prejudicadas. E comparei isso a uma doença, a um câncer, que ela é muito ruim, mas também que tem tratamento. E o tratamento para essa doença, quimioterapia, é o que o senhor fez no governo do estado. Cortou o gasto, diminuiu onde que tinha que diminuir e deixou para a hora certa fazer os investimentos que hoje estão saindo do papel. Então, governador, eu quero dizer uma coisa, que essa quimioterapia para o Brasil tem nome, e o nome é governador Romeu Zema para presidente 2026. O governo, ele tem que ser diferente, e o estado tem que ser eficiente, como está sendo aqui hoje. Tamo junto e conte comigo, governador. Mas, do ponto de vista da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a gente entende que nunca vamos chegar na reparação. Jamais, né? Essa entrega é uma das mais de 300 entregas que tem previsão nesse instrumento. E semana passada nós tivemos lá em São Joaquim de Bicas, né, entregando uma UBS. E à medida que a gente faz uma nova entrega, parece que a reparação ela afasta mais 10 passos para frente. Então a gente entregou São Joaquim de Bicas e a reparação ficou mais longe. Agora a gente entrega aqui para a população de Papagaios e Pompéu e a reparação está um pouco mais longe. E a gente vai entregar outra e ela vai ficar mais distante. Então talvez a reparação sirva para nós para um único propósito, sabe, Nayara? Para a gente seguir na caminhada. Quanto mais passo a gente tiver para frente, mais longe nós vamos andar e mais essas vidas vão ser lembradas. A placa das 272 pessoas está ali e mais uma vez ela não foi descerrada, porque é uma placa que jamais
pode ser coberta. Nunca na vida. Não é um desejo do governo, não é um desejo das instituições comprometentes e de justiça. É uma decisão popular referendada pelo governo, usando recursos do acordo, mas também, e aqui quero agradecer e reconhecer prefeito Kennedy, prefeita Rislane, prefeito André, os demais prefeitos, existem recursos das prefeituras complementando o valor dessas obras. Dessa obra especificamente, além de recursos do próprio governo do Estado, né? E a partir dessa consulta, eu quero, André, aqui fazer um acréscimo na sua fala muito feliz da nossa liderança do governador, de ter um governo de austeridade fiscal, financeira, mas é um governo, vou replicar a palavra dele, de 2 dias atrás, no evento que nós tivemos do agronegócio, que não move um passo sem escutar a sociedade. Então, nós estamos falando de um governo de austeridade fiscal, rigor financeiro, gestão técnica e escuta ativa da população, e isso é muito importante. Dou 2 depoimentos dessa obra aqui. O primeiro deles é de um trecho que está a montante aqui, e eu me lembro de receber o senhor Francisco Alves no gabinete da Secretaria de Planejamento em 2021, quando ele defendia aquele primeiro trecho de Esmeraldas, esqueci a localidade, que já foi entregue, né? São João Evangelista. E eu me lembro que ele esteve conosco pedindo, e nós falamos, isso está na consulta popular, o governador já falou que vai fazer. No dia que ele saiu da reunião, o carro dele ficou atolado. Eles estavam um ônibus de 20 e tantas pessoas. Ele foi lá para conversar com a gente e ficou atolado nessa estrada que hoje, graças a Deus, ele não atola mais, né? E reconhecer aqui também, Rislane, se me dê licença, o prefeito Mário, né, que tanto batalhou, tanto lutou. Enquanto você falava do prefeito Mário aqui, eu estava olhando para a Giovana, nossa colega ali, o olho dela foi enchendo de água. E eu tenho que dar o depoimento, porque em tratamento, o prefeito Mário ligava para a Giovana para saber o andamento da obra. Então, assim, essa escuta e essa participação e essa modalidade de construir coletivamente é um traço, André, indelével dessa gestão do nosso governador Romeu Zema. Por último, governador, quero te pedir licença aqui para agradecer e cumprimentar a nossa equipe, a equipe da Secretaria de Planejamento e Gestão, que está aqui com a Giovana, o Edu, Gabriel, que já foi liderada pelo meu antecessor aqui, o Luiz Otávio, e dizer assim, o governo do Estado criou uma unidade específica para tratar dos acordos de reparação. E essas pessoas são escolhidas a dedo, são profissionais extremamente comprometidos. As instituições de justiça podem falar por mim aqui, eu não preciso jogar confete na minha turma, né? Eu estou falando do reconhecimento que a gente recebe. E nós temos como cobrar o compromisso dessa turma, porque o salário está sendo pago, graças a Deus, em dia, né, governador? Outrora não foi. Mas tem uma coisa que eles nos dão de graça, que é o comprometimento, porque são profissionais que trabalham todo dia nesse levante do acordo de reparação com o coração, e isso ninguém compra. São profissionais abnegados que trabalham como se isso aqui uma causa fosse, e assim o é, por isso a entrega é sempre bem feita e com qualidade. Muito obrigado a vocês, um bom dia. A população de Papagaios e Pompéu, recebam essa obra e lembrem sempre que aqui tem desejo popular, tem vidas que precisam de ser celebradas e, principalmente, que tem sempre muitos profissionais dedicados a fazer entregas como essa, Minas Gerais afora. Era o que eu tinha a dizer. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero saudar o governador, doutor Romeu Zema, em que eu saudaria, a princípio, todas as autoridades executivas, mas eu não posso deixar de saudar essas 3 jovens lideranças, o prefeito Kennedy, a prefeita Rislane e o prefeito André, das cidades, né, daqui da região, e que realmente dão esperança para todos nós na política e no entusiasmo. Quero saudar os 3 deputados estaduais, o deputado Domingos Salve, que ainda não falou, mas os 3 deputados estaduais que falaram antes de mim, deputada Carol, deputado Leonídio e deputado Zé, em que eu saúdo todas as autoridades do Poder Legislativo aqui presente. Queria saudar com muito carinho a Secretaria do Acordo, realmente, secretário, o senhor tem toda a razão.
Felizmente eles estão com salário em dia, mas eu tenho certeza que eles trabalharão com o mesmo entusiasmo, a mesma vontade, independente da situação. É um grande prazer trabalhar com eles, como antes era um grande prazer trabalhar com meu grande amigo Luiz Otávio, né, que está aqui também presente. E queria saudar também, claro, Felipe, Shirley, né, do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública do Estado, que são grandes parceiros nossos nesse trabalho. E é curioso, porque quando eu vinha pensando o que falar, eu estou representado por todos os cursos que me antecederam. Quando a gente ouve no rádio, na televisão, a gente só ouve de falta de diálogo no Congresso, fala de diálogo entre Brasil e Estados Unidos, problemas de segurança pública. Ontem, né, no Complexo da Pedreira, no Rio de Janeiro, roubaram um caminhão de carne e a população invadiu para roubar a carne. Ou seja, uma situação que fica parecendo que o Brasil não tem esperança. E o Brasil tem esperança. O que a gente está fazendo aqui é a demonstração que o Brasil tem esperança, porque o Brasil não é essa falta de diálogo, o Brasil não é esses problemas de segurança pública, e até eu saúdo também o vice-governador, que não está aqui presente, que também está com uma preocupação de segurança pública, instituiu vários GTs para combater financiamento ao crime organizado, eu participo de um desses grupos de trabalho. O Brasil são essas obras. O Brasil é o prefeito. Eu tenho visitado todos os prefeitos aqui da região, governador. O Brasil é o prefeito de Curvelo, que quando eu fui visitá-lo na semana retrasada, ele fez questão de me levar em 2 UBSs, em bairros muito pobres, que estão terminando a ser construídos com dinheiro do Acordo de Brumadinho. Dinheiro que, queria saudar também os atingidos em nome da Nayara e da Jacira, dinheiro que devemos a essas 272 joias que perdemos com essa terrível tragédia de Brumadinho, que nunca se repita. Mas, felizmente, conseguimos fazer dessa terrível tragédia, sabendo que não vamos conseguir retornar o que a população merece de tudo que sofreu com essa tragédia, mas conseguimos trazer um pouco de dignidade em UBSs, dignidade, por exemplo, o prefeito Três Marias, que está fazendo um aterro sanitário com reciclagem, com aproveitamento do lixo, Paineiras, que conseguiu asfaltar boa parte do município, e esse tipo de obra, agora já concluindo, que é fruto da vontade popular, mas é fruto também da união de 17 prefeitos da região que elencaram essa obra como uma obra importante, é uma obra significativa de quase 50 quilômetros, de mais de 100 milhões de reais, é a segunda obra, espero estar em todas as obras nessas inaugurações, e é esse país que nós queremos, um país que produz, um país que tem uma agricultura que vai ser escoada por meio dessa estrada, um país que tem a dignidade das pessoas não terem que andar no meio da poeira, né? E dou exemplo também da estrada entre Três Marias e Morada Nova, que está sendo feita também com o dinheiro do acordo, e que o governo do estado, verificando que havia um problema da balsa, que é responsabilidade federal, responsabilidade da Codevasf. O governo do estado está colocando dinheiro para comprar uma nova balsa para que a ligação entre Morada Nova e Três Marias não saia afetada. Então, governador, é esse país que nós queremos, é um país que produz, é um país que valoriza as pessoas, é um país que tem solução e tem jeito e será cada vez mais um país melhor. Muito obrigado. Bom dia a todos, a todas, nas pessoas aqui do prefeito Kennedy, da prefeita Rislaine, eu cumprimento aqui todas as autoridades, os deputados que estão dando aqui a honra de me acompanhar. Eu falo que escutar é sempre bom. Eu fui eleito em outubro de 2018. E assim que eu fui eleito, muitas pessoas, deputado Domingos Sávio, querendo passar os problemas que tinham, e eu lembro muito bem que um dos que eu atendi foi o ex-prefeito de Mariana. E atendi também uma comissão dos atingidos pela tragédia de Mariana. E naquele momento já fazia 2, 3 anos que a tragédia havia acontecido. E escutei tanto do prefeito quanto da comissão dos atingidos que nada tinha sido feito para reparar aquela tragédia que
Em termos de vida, Nayara e Jacira custou muito menos, 33 vidas, nada que se compare a 272, mas as duas tragédias, sem dúvida. Se custou uma vida, já é tragédia. E naquele momento eu percebi, vi, compreendi que, apesar da reparação, entre aspas, está em andamento, nada tinha sido revertido para a região ou para as vítimas, mas muito dinheiro já tinha ido para consultorias que foram contratadas para analisar como seria a melhor forma de fazer a reparação, para estudos técnicos e por aí vai. Uma montanha de dinheiro para fazer análises e estudos. Mas quem tinha perdido a casa, quem tinha perdido um familiar, zero de reparação. E eu falei, vou ver o que é possível fazer. Mas não precisou de muito tempo não, que logo no dia 25 de janeiro, poucas semanas depois, eu já estava no meio do turbilhão semelhante a esse. E foi muito bom ter escutado, porque queriam fazer a mesma coisa que foi feito em Mariana. E eu falei, de jeito nenhum. Já tem 3 anos e ninguém teve nenhuma reparação. Eu não quero R$1 para o cofre do Estado, um Estado que não tinha dinheiro nem para pagar a folha de pagamento, mas eu quero, sim, obras para o mineiro que precisa muito de boas estradas, de mais hospitais, de melhoria no serviço público. E aí, junto com todas as instituições, graças a Deus, conseguimos fazer algo diferente. E esse algo diferente, que foi o acordo da tragédia de Brumadinho, serviu para refazer tudo que foi feito relativo à tragédia de Mariana, que até então nada tinha reparado aqueles que sofreram. E assinamos essa tragédia de Mariana, um novo acordo, em novembro do ano passado. Então, o caso de Brumadinho foi um caso que abriu caminho, inclusive, para poder estar dando solução para aquele caso anterior, que nada havia caminhado ou muito pouco. Então, eu falo que escutar é sempre bom, e é o que eu e os meus secretários temos feito. Acho que nenhum outro governador de Minas já foi, na sua gestão, a 415 cidades como eu fui, contando cada cidade uma vez. Pompéu já devo ter vindo aqui 3, 4. Uberlândia já fui 15, 18 vezes. E por aí vai, mas contando uma vez. É essa presença junto do produtor rural, junto do vereador, junto dos prefeitos, é que fazem com que a minha equipe e eu tenhamos condições de estar a par da realidade e tomar as melhores decisões. Não é nenhum trabalho de gênio. Eu falo que é muito mais um trabalho de querer servir, de estar atento àquilo que as pessoas precisam. Então, estamos, acho que no caminho certo, agindo dessa maneira. Eu sei que é isso que a maioria dos prefeitos fazem, até porque os prefeitos já estão na linha de frente, os deputados estão sempre mais a par. Mas acho que no Brasil sempre tivemos governantes muito distantes da vida real. E é o que nós estamos procurando eliminar. E como governador do Estado, eu fico muito feliz de poder, ano que vem, entregar para o meu sucessor um Estado muito melhor do que aquele que eu recebi, com muitos problemas ainda para serem solucionados, mas com avanços notáveis. Com toda certeza, a questão citada aqui de segurança de barragens, dia a dia nós somos um Estado mais seguro, porque dia a dia centenas, milhares de caminhões estão
descomissionando, retirando o material das barragens que ainda oferecem algum grau de risco. E esse trabalho, uma hora, vai terminar. Vou também, com certeza, e aí eu conto muito com os nossos deputados estaduais aqui, entregar um Estado financeiramente viável para o futuro. Quero ser o último governador de Minas que enfrentou uma tragédia como a de Brumadinho e também que teve de governar passando um aperto financeiro gigantesco. E a solução se chama Propag. O que o Propag propõe é uma taxa de juros que caiba dentro do orçamento do Estado, e não uma taxa de juros extorsiva que sempre foi cobrada dos estados pela União. Tenho certeza que, com isso, o nosso Estado vai caminhar muito melhor no futuro. E vou ficar muito feliz de ter participado dessa construção, dessa melhoria. E eu sempre digo que, na minha gestão, o melhor vem pela frente, porque o nosso governo tem muito mais projetos de longo prazo do que de curto prazo. Comparando com um produtor rural, Geraldo, é como se a gente plantasse muito mais mogno e eucalipto do que milho e soja. O mogno e eucalipto você vai colher daqui a 7, daqui a 15 anos. O milho e a soja você vai colher daí alguns meses. Então, o meu governo encerra, mas muita coisa boa continuará acontecendo, porque está planejada, está com recurso definido e muitas vezes até assinada perante o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, que tudo isso tem de ser cumprido. Então, realmente é uma visão que visa a fazer com que o círculo virtuoso permaneça pela frente. E evitando ao máximo o contrário, que é o que nós vivemos no passado, um círculo vicioso, em que uma coisa ruim chamava outra ruim. Então, Minas hoje está numa direção muito diferente daquela de 2018, quando nós assumimos. Eu quero agradecer os prefeitos, a AMM, que tem trabalhado conosco. Todo esse trabalho é feito a 4 mãos, junto com as cidades. Muitas obras do acordo de reparação têm sido assumidas pelos prefeitos, onde a execução é mais pertinente pelo poder público municipal. Até hoje, estamos pagando parcelamento devido às prefeituras 6 anos e 7 meses depois. E ainda temos muitos meses pela frente referente àquela dívida do passado. Isso demonstra a seriedade do nosso governo, o respeito que nós temos pelas prefeituras, que teria sido muito mais conveniente, muito mais fácil ter judicializado isso, e só Deus sabe que dia que as prefeituras iam ter acesso a esses recursos. Mas seriedade dá resultado, e é o que nós estamos fazendo. E o que eu quero é agradecer todos, tenho certeza que diversos aqui participaram das consultas populares. Essa participação é muito valiosa e é o que está fazendo com que essa estrada hoje e outras mais se tornem realidade. E como nós temos sido bastante austero no uso desses recursos, alguns aqui já sabem, nós vamos ter condição de fazermos uma melhoria bastante expressiva no trecho Papagaios-Pará de Minas, com a introdução de 3ª faixa, tornando um trecho perigoso, congestionado, e vamos estar investindo 50 milhões de reais na melhoria desse trecho. Então, a região ainda vai ser contemplada com essa obra. Muito obrigado, bom dia a todos.
Senhoras e senhores, o governo de Minas Gerais agradece as ilustres presenças. Está encerrada a nossa cerimônia. Tenham um excelente dia. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Depois nós vamos ter, vai estar na assessoria? Vai estar na assessoria essas filmagens?